Porém, uma coisa que eu percebi logo no início da pandemia é que Deus a usaria para nos ensinar alguns valores. E talvez um dos maiores valores que deveríamos ter aprendido a essa altura na pandemia é o valor da vida familiar, da adoração familiar. Portanto, algo que veio à tona no nosso meio durante esse período de pandemia é a importância de ter-se o culto familiar. Até porque, durante 3, 4 meses, no início da pandemia, nós não tivemos a oportunidade de estarmos aqui presencialmente na igreja. E sendo assim, o convívio, o calor humano foi perdido só através da internet. E dessa forma, mostrou-se a importância de ter essa promoção do culto familiar dentro da sua casa. Sendo assim, eu quero compartilhar um breve workshop sobre como você pode fazer o culto familiar na sua casa e a importância de ter o culto familiar. Vamos lá, por que fazer o culto familiar? Quero aqui elencar 4 motivos, não que são os únicos, mas talvez um dos mais importantes. Primeiro, unidade familiar. O culto familiar produz unidade na família, porque ele promove o cuidado com o coração dos filhos e dos cônjuges. Portanto, o ambiente familiar promove esse cuidado mútuo, produzindo e gerando unidade. Crescimento no conhecimento do Senhor. Os filhos, a esposa, o marido, crescem no conhecimento da palavra e, por consequência, do Senhor. E oração pelas demandas do lar. Quando fazer o culto familiar? Quero responder algumas perguntas rápidas e objetivas para nós não perdermos tanto tempo. Nós devemos fazer o culto familiar? A minha sugestão é que ele seja feito uma vez por semana, em dia e horário fixo. Enfim, terça-feira, quarta-feira, sábado, domingo. Separe um dia da semana, um horário fixo e um dia fixo para você ter com a sua família um tempo de buscar ao Senhor através de um culto familiar. O que fazer no culto familiar? Aqui está uma sequência, uma ordem que você pode dar um print, tirar uma foto aí da tela para você guardar na sua memória e no seu coração, que eu acho bem viável para um culto familiar. Você iniciar com uma oração introdutória, orando por esse tempo que vocês vão ter juntos. Depois, cantar um louvor junto. Um louvor conhecido, obviamente, pelas crianças, por sua esposa. Talvez um mesmo louvor. Eu, com meus filhos, durante 3 anos, cantei a mesma música com eles todas as noites, inculcando a música, enfim, na mente deles. E dessa forma, então, cantar um louvor junto com a sua família. Ler uma perícope bíblica. O que é uma perícope bíblica? Uma perícope nada mais é do que um trecho das Escrituras, um assunto saltado nas Escrituras. As perícopes, por exemplo, elas são expostas através dos títulos, né? O texto bíblico, ele discorre e aí aparece um título. Judas traiu Jesus. E aí tem versículos. E aí depois vem um outro título. Jesus foi crucificado. Então, esse trecho é uma perícope e você pode então ler essa perícope com a sua família. Lendo ela, você depois então converse sobre o texto bíblico. Fale um pouco sobre o que você entendeu, o que você percebeu, dê liberdade aos filhos, esposa, enfim, falar a respeito daquilo que Deus falou e ministrou através do texto bíblico lido e dialogado depois por vocês. Depois de conversar sobre o texto bíblico, levante motivos de oração a partir do texto. Então, por exemplo, nós estudamos e lemos ali a parábola do semeador. Então, no fim, orem pedindo ao Senhor para que vocês sejam uma terra fértil, para que quando a semente do Evangelho cair nos seus corações, ela possa frutificar. Orem por motivos pertinentes ao texto bíblico. Depois, orando então por esses motivos, por fim, levante pedidos de oração no caderno de oração. Faça um caderno de oração da sua família, onde vocês regularmente oram pelos mesmos motivos, até que Deus responda positivamente ou negativamente essas orações. E por fim, encerre esse tempo orando uns pelos outros. Note que para promover esse culto familiar, você vai precisar de cerca de 30, 40 minutos. Não é muita coisa, mas sem sombra de dúvida é muito proveitoso e muito produtivo. Quem faz o culto familiar?
O ideal é que o marido assuma essa responsabilidade, porque ele lidera a sua casa, ou foi chamado para liderar a sua casa, e inclusive essa é uma ferramenta pela qual ele pode desenvolver a sua liderança dentro de casa. Ainda que a sua esposa talvez seja mais sabida das Escrituras, ainda que seus filhos sejam teólogos, acadêmicos, pós-graduandos em teologia, o pai, ele foi chamado para liderar a sua casa. Portanto, é um ótimo exercício de liderança. Porém, se o seu marido negligencia esse papel, essa função, ou não se sente à vontade para fazê-lo, isso não impede que você, esposa e até mesmo filho, promova. O que é muito legal é se todas as casas tiverem esse dia de culto ao Senhor juntos, uma vez por semana, independente se é o marido ou a esposa que faça. Claro que é preferencialmente o marido que deve fazer, por seguida a esposa, mas em última análise, se seu pai e a sua mãe não têm esse hábito e você quer promover esse hábito familiar, faça você como filho na sua casa. Por fim, o culto familiar substitui o culto público? Não, ele fortalece o culto público. É muito importante que você entenda que a sua família não é a sua igreja. E o seu pai, ele não é o pastor estabelecido por Deus para cuidar da família de maneira geral. Existem autoridades espirituais colocadas pelo Senhor, e essas autoridades são postas na liderança da igreja. O pai, o marido, a esposa, a mãe, ela tem obviamente um papel de liderança, inclusive uma liderança espiritual, porém ela não substitui a liderança da igreja, ela não substitui o culto da igreja, a comunhão da igreja e a necessidade de todo cristão fazer parte de uma igreja local. Portanto, o culto familiar não substitui o culto público. Ok, meus amigos? Era isso que eu queria deixar com vocês aqui nesse workshop. Quero salientar a importância de fazer. Se eu fosse você, depois aqui já sentava com a sua família, estabelecia um dia e começasse a fazer então esse culto familiar. Sugiro que vocês comecem talvez lá no Evangelho de Marcos, lendo cada perícope cada semana, para que dessa forma vocês possam edificar-se mutuamente e a sua família seja um lugar onde Deus é adorado e glorificado.